Estamos ao vivo no YouTube. Pronto, estamos ao vivo no YouTube. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Jéssica, estou aqui hoje representando o PET Letras, da Unifal, e a gente vai ter, então, mais uma palestra do projeto Resenhando. E antes de dar início, então, a palestra do professor Jackson, gostaria já de agradecer a todo mundo que está aqui presente, agradecer também ao professor. E eu vou explicar, então, antes de dar início, antes do professor Jackson começar a palestra, eu vou explicar um pouco sobre o projeto Resenhando, depois eu vou apresentá-lo. É importante apresentar o projeto para quem ainda não conhece. O projeto Resenhando é um projeto do PET Letras aqui da Unifal, e ele surgiu em 2017, com o intuito de aproximar, né, os alunos daqui da Unifal e a comunidade à produção de resenhas e à leitura crítica também de resenhas. Então, desde 2018, né, a gente vem aí promovendo várias atividades, dentre elas minicursos, oficinas e palestras. Geralmente, as palestras e as oficinas são ministradas por professores convidados, os minicursos por petianos, né, com orientação sempre de um professor, da tutora, a professora Kátia, trabalhando sempre, então, com a tríade de ensino, pesquisa e extensão, que são as diretrizes do PET, né? E o projeto tem rendido bons frutos desde então. A gente percebe isso por feedbacks de quem já participou das nossas atividades, de professores aqui da Unifal que eventualmente pedem alguma resenha como método de avaliação para os alunos. Então tem sido bem bacana. E o maior fruto desse trabalho, que a gente tem muito orgulho, é a revista Resenhando. A revista Resenhando, então, surge com essa proposta de ter um local para a publicação das resenhas que são produzidas pelos alunos e por quem, enfim, se interessa pelo tema. A revista surgiu foi criada em 2020, ano passado, e a proposta é que a gente receba resenhas em fluxo contínuo, publicando aí dois números por ano, né? Com resenhas da área de letras e áreas correlatas, né? Literatura, linguística, tradução, enfim. E a revista, apesar de ser, né, uma revista relativamente nova, ela é séria, ela tem a submissão passa por todo o processo que a revista acadêmica passa, né? A gente tem pareceristas, avaliadores. E aí o André mandou aí no chat, o André que está aqui comigo no suporte, mandou no chat o link para a revista. Então, convido vocês para conhecer a revista, para submeter resenhas, enfim, para ler as resenhas que já foram publicadas, e tem sido bem bacana. E a palestra de hoje é mais uma das atividades do projeto Resenhando, né? O professor Jackson vai falar de intermedialidades e resenha, e eu desejo que todos tenham um bom evento, né, que seja produtivo para todo mundo. E agora eu vou apresentar, então, o professor Jackson, agradecendo mais uma vez a contribuição dele. Jackson Wilke da Cruz Souza, doutor em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, na linha de pesquisa, descrição, análise e processamento automático de línguas naturais, PLN. Mestre e bacharel em Linguística pela UFSCar, com ênfase em PLN, atuando principalmente nas sub-áreas de Linguística de Corpos, Semântica Computacional, Terminologia, Sumarização Automática e Análise Textual. É professor adjunto da Universidade Federal de Alfenas, campus avançado de Varginha, e é embaixador da Olimpíada Brasileira de Linguística na Unifal, daqui de Minas Gerais. Professor, muito obrigada. Então, fico aqui, essa apresentação bem breve que eu fiz do Projeto Resenhando. Vocês podem conhecer, saber mais pelo nosso site, nossas redes sociais. Daqui a pouco o André vai colocando para vocês os links. E, enfim, eu passo a palavra agora para o professor Jackson, e agradecendo e desejando uma boa palestra a todos. Obrigada, pessoal. No final, vocês podem mandar as perguntas no chat, participarem, interagirem por aqui ao longo de toda a palestra.
Jéssica, muito obrigado pela apresentação aqui, pela abertura do evento. Eu também queria agradecer a Kátia pelo convite, por estar aqui me integrando mais uma vez às atividades aqui do PET Letras, do Departamento de Letras aqui da Unifal. É sempre um prazer estar junto aqui com vocês. Obrigado também ao André, que está aqui, junto com a Jéssica, ajudando a gente no suporte técnico, digamos assim, e a todos aí e todas que estão nos assistindo. O que eu preparei para hoje, se você puder, Jéssica, pode projetar aqui para a gente já os slides, para a gente pensar um pouquinho sobre a resenha, né? E aí, de maneira um pouco geral, que eu vou falar sobre resenha, não é talvez o referencial teórico que eu tomo hoje aqui vai ser, talvez seja um pouco novidade para alguns, porque ele não foi publicado há tanto tempo assim, mas a gente vai estar sempre olhando para o mesmo lugar, mas ao longo aqui da preparação dessa fala e desde o convite, né, que a Kátia me fez, me ficou pairando uma pergunta que a Jéssica falou, utilizou na fala dela, né, aqui na abertura, e aí eu vou tentar retomar no final e insistir nisso também, né, sobre como que a resenha ela pode ser utilizada como um mecanismo de leitura, para a gente olhar para o mundo, olhar para os textos, e aqui tomando uma definição de texto bastante que vai, dentro dos autores aqui que eu olho, que eu considero, que a Koch é uma ideia bastante cognitiva sobre o texto, então se aquilo produz sentido, se aquilo ajuda na construção do sentido, aquilo vai ser considerado um texto, e aí quando isso, né, eu coloco aqui entre aspas, é considerado um texto e ajuda a gente na construção desse sentido, a Koch, ela está obviamente, ela não está olhando para o texto como rapidamente a gente consegue acessar isso no nosso cognitivo, no nosso imaginário, que seria uma cadência de palavras ou uma cadência de sentenças, né? E palavra aqui seria uma sequência de caracteres separado por espaços em branco, e aí o conjunto dessas combinações daria um texto. A gente não está olhando para este lugar exclusivamente, mas tudo aquilo que produz sentido, né? Então a gente pode ser uma imagem, pode ser uma música, pode ser qualquer outra coisa que produza sentido. Eu sou um texto, né? As pessoas me leem de certas maneiras, de certos pontos de vista, considerando ou não certas ideologias. Então tudo isso é um texto, né? Produzindo sentidos aqui. E quando a gente olha para o momento em que a gente, especialmente, né, no momento que a gente já fala de mídias e intermídias há bastante tempo, só que decorrente agora da pandemia, essa discussão ela se sobressai, né? A gente retoma as muitas mídias separadamente, mas as intermídias, aquilo que está no intermeio, né? Como que elas se misturam e trabalham ali, a gente começa a perceber que a gente pode produzir resenhas de outros tipos, de outras modalidades da língua também, né? E aí traduzindo, se materializando nos textos. E aí, só para fechar, talvez, essa pequena introdução aqui, quando a gente retoma imaginariamente e mais rapidamente essa noção de texto, isso quer dizer por conta das nossas capacidades hoje, né? Sem as limitações físicas, por exemplo, sobre o texto. Então, quando a gente sobre a leitura e sobre a produção desse texto, né? Então, há outros meios de produção desse texto, só que a gente acessa mais rapidamente porque enxergamos, falamos, articulamos o texto e a fala, né? Dessa maneira. Então, isso fica um pouco mais rápido no nosso imaginário, mas aí a ideia é desconstruir isso aqui. E o que eu separei, então, hoje é pensarmos juntos também como que
é feita, como se produz essa resenha, e talvez em algum momento eu vou apelar e apontar aqui para o meio acadêmico. E aí no final a gente vai ter uma espécie de prática, que aí eu vou pedir a ajuda de vocês para que vocês mandem aí as possíveis respostas no chat para a gente, mas sempre olhando para esse lugar da leitura também. É impossível a gente falar de qualquer gênero, né? Pensando aqui, eu estou falando, penso eu, para a maioria, para os estudantes de letras, mas não só também, mas é quase que impossível numa fala em que a gente apresente algum tema dentro ali da perspectiva de gêneros textuais e não retomemos a própria noção de gênero textual, né? Então, eu queria trazer o que o Marcuski fala e considera sobre os gêneros textuais. De acordo com o autor, né, e não é novidade, ele não traz isso pela primeira vez, é um dos maiores nomes que estudou, né, a gente já se despediu aqui desse plano material do Marcuski, que estudou gêneros textuais aqui no Brasil. E ele não foi o primeiro que pensou isso, a perspectiva do Marcuski está aí no mesmo trilho do Mikhail Bakhtin, né? Então ele só rememora e traz essa noção de gêneros textuais lá do Bakhtin. De acordo com o autor, então, os gêneros eles estão emparelhados a necessidades e atividades comunicativas, né? O Marcuski ele vai apontar e dizer o seguinte: olha, a gente não consegue se comunicar a não ser por gêneros textuais. A gente precisa desses gêneros, né? Seja em qualquer situação e necessidade comunicativa. Então, a gente precisa falar rapidamente, a gente precisa de uma comunicação instantânea. Não, a comunicação pode demorar mais tempo de chegar até o meu receptor. Eu quero que produza no meu receptor, por exemplo, um efeito mais agressivo ou um efeito mais romântico, um efeito mais melódico. Então a gente sempre vai se comunicar por meio de gêneros textuais, e eles sempre vão existir emparelhados a essas necessidades comunicativas. A ponto do autor, né, o Marcuski e o Bakhtin, apontaram o seguinte: olha, quando uma atividade humana deixa de existir, o gênero textual ou discursivo, né, que o Bakhtin vai utilizar bastante essa terminologia, o próprio Marcuski também, mas aqui a gente vai assumir, vou chamar de gêneros textuais. Quando aquela atividade humana ela deixa de existir, ela perde sentido, o próprio gênero textual associado e emparelhado àquela atividade comunicativa deixa de existir também. Então, por exemplo, quando a gente pensava alguns anos atrás, né, aquela mensagem que podia demorar um pouco mais, mas não tanto, de chegar até a outra pessoa por meio de um telefone. Então, se escaneava aquilo, digitava-se o telefone, de onde ia se receber num outro aparelho, escaneava e podia ser impresso ali no outro aparelho telefônico por meio de um pulso, né, por conta de uma ligação que podia se fazer ali. Isso se chamava fax. E por conta das tecnologias, dos avanços que a gente vai tendo, essa atividade não precisa existir mais, né? Então, a gente, por exemplo, é possível que muitos dos que estão me escutando nem saibam o que é um fax, não façam a mínima ideia do que é aquilo, porque a partir do momento que aquela atividade humana, aquela atividade comunicativa deixa de existir, o gênero textual, o gênero discursivo associado àquela mesma atividade também deixa de existir. Vamos deixar de nos comunicar, Jackson? Nunca. A gente só vai criar outro gênero que supra a nossa necessidade naquela atividade comunicativa. De acordo com Marcuski também, os gêneros eles servem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas. Se assim não fosse, se a cada vez que precisássemos nos comunicar, precisássemos então criar novos gêneros, nós nunca nos entenderíamos, né? Então, como é que eu produzo, por exemplo, uma resenha?
é porque em algum momento a gente já viu, a gente já leu, a gente já produziu, a gente guarda no nosso interior alguma lembrança de alguma coisa que compõe a resenha, né? Então a gente consegue se entender, se estabilizar, a gente consegue olhar para o mundo e para os muitos gêneros textuais que ali existem, né? Para os infinitos, inúmeros gêneros textuais, a gente consegue começar a categorizar. Por conta disso, os gêneros servem para estabilizar e ordenar as nossas atividades comunicativas também. E os gêneros não são instrumentos estanques e nem enrijecedores da ação criativa, né, do sujeito. Então, por mais rígido, por mais formal que seja aquele gênero, é possível, então, pensar na atividade criativa, né, na ação criativa, perdão. Se a gente reorganiza o que a gente põe primeiro, o que a gente põe depois, se a gente junta categorias, se a gente separa categorias, se a gente faz um texto maior, se a gente faz um texto menor, os gêneros eles não são estanques, acabados, né? Eles são plásticos, a gente consegue moldar esses gêneros. Vieira e Faraco aqui propõe essa categorização dos gêneros, né? Eles falam o seguinte, olha, eles vão se enrijecer ou vão sofrer mais variação de acordo com a formalidade desses gêneros, né? Então, eles propõem essas 4 categorias, que vão aí do informal e vão até o ultraformal. E os autores ainda dizem o seguinte, olha, é muito difícil a gente sair de um gênero que é puramente informal e transformá-lo ali em ultraformal. Então, imaginemos aqui sair de um texto de diário, né, que a gente desabafa, conta os problemas, escreve poemas, né, poesias ali, e chegar nesse mesmo conteúdo como um texto de lei, por exemplo, que é todo fechadinho, tem uma estrutura própria, tem uma indentação, né, dentro da margem do texto, coisa que no diário não, a gente pode fazer mais próxima à margem, mais frouxa, tudo isso, né? Mas a gente consegue olhar dentro do texto de lei a ação criativa ainda, né? Se a gente fosse olhar, por exemplo, o texto de lei em termos da estrutura e propriamente do conteúdo, né, do estilo de escrita de anos atrás, né, sei lá, de 20, 30 anos atrás, e olharmos para como esse mesmo texto de lei é produzido hoje, ele sofreu mudanças, né, porque nós, falantes desse sistema linguístico, mudamos também como sujeito. Então, aquilo que a gente produz reflete as nossas próprias mudanças ideológicas, de posição, o que a gente pensa. Então, o texto de lei, ele também sofre mudanças. Mas se a gente fosse mudar de categorias, ele seria mais difícil, não impossível, mas mais difícil. Então, os autores falam o seguinte, é mais fácil a gente conseguir transmutar de categoria quando elas são adjuntas aqui, né? Adjacentes, perdão. Então, quando a gente teria mais facilmente mudar do informal para o semiformal, do semiformal para o informal e para o formal, e o formal para o semiformal e o ultraformal. Tá? E o ultraformal voltando também para o formal. E os autores apontam que isso é mais possível. E o gênero que a gente está olhando, de acordo ainda com a categoria de Vieira e Faraco, está aqui dentro, né? A resenha está dentro da categoria formal. E aí começam a nos acender algumas dicas, algumas noções do próprio sistema linguístico. A gente precisa, então, usar uma modalidade de língua formal, né? Pensando dentro dessa categoria. Os agentes ali, né, os interlocutores daquele texto, ou seja, quem produz e quem recebe esse texto, eles estão presos dentro de um quadro, dentro de um contexto de formalidade. Então, a gente precisa tratar e mesmo imaginar esses interlocutores formalmente, né? Então, quando a gente lê aquele texto, do ponto de vista aqui, né, da leitura, da avaliação daquele texto, a gente precisa avaliar e ler formalmente. E quando eu produzo aquele texto, eu produzo imaginando o meu receptor de maneira formal, né? Então, pelo menos essas duas
categorias aqui dos interlocutores, da modalidade da língua, a gente precisa guardar sobre a formalidade. Uma outra questão também é que, como a Jéssica apresentou e abriu para a gente, né, falando sobre a revista, resenhando, o veículo que vai levar aquele texto, que vai fazer circular aquele texto, ele também tende, não só mas ele tende a ser formal também, né? Então é um texto, como a Jéssica colocou, né, recortando a fala dela e trazendo para cá, é uma revista séria, né, isso porque ela colocou, que passa por avaliadores, esses avaliadores emitem pareceres, né, porque a gente está olhando dentro dessa categoria aqui proposta pelos autores da formalidade dos gêneros. E falar de gêneros textuais, a gente não pode deixar de lado também outro conceito bastante trabalhado pelo Marcuse, que ele vai falar o seguinte: olha, enquanto a gente tem inúmeros gêneros textuais, porque lembra, os gêneros textuais eles estão emparelhados, eles nascem junto com a atividade humana, comunicativa humana. Então, se a gente, para cada uma atividade comunicativa nossa, vai existir um gênero textual correspondente àquela atividade humana. Mas quando a gente pega gêneros, né, textuais, então a gente pega uma resenha e um resumo, por exemplo. Você pode falar assim, Jackson, o que tem de diferença diferente entre esses dois gêneros, sendo que eu olho para eles e consigo enxergar semelhanças, né? Tem uma semelhança aqui e outra ali, porque isso que você conseguiu identificar de semelhança é porque estamos trabalhando e olhando para os tipos textuais. Os tipos textuais, de acordo com Marcuse, eles designam uma espécie de construção teórica definida pela natureza linguística de sua composição, ou seja, a gente está olhando para a própria materialidade agora do texto, como esse texto se estrutura, quais são as características ali, né, da natureza linguística daquele texto. E aí o Marcuse vai dizer o seguinte: enquanto tem infinitos gêneros textuais, a gente vai ter categorias, tipos textuais definidos e limitados, né? Então ele chega nessa proposição de 5 categorias, 5 tipos textuais. E se a gente voltar aqui, eu não vou esmiuçar cada um deles, né? Então o autor fala ali do tipo textual narrativo, o tipo descritivo, o dissertativo, enquanto a gente precisa sustentar ideias, né? O expositivo, a gente está apresentando, conceituando, enumerando ou mesmo informando alguma coisa. E, por fim, o injuntivo, que parece o nome assustar a gente, mas nada mais é do que instruir coisas. Seriam aí os manuais, as receitas, né? As instruções. Seria esse tipo injuntivo. Quando a gente olha para esses 5 tipos textuais, a gente chega na seguinte conclusão: olha, é difícil a gente não teria outros tipos textuais, e é bem perigoso a gente falar sempre os extremos, né? Mas a maioria dos gêneros textuais apresentam esses tipos textuais, dando mais ou menos ênfase para um ou outro, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para uma notícia, né, para uma notícia mesmo, que está lá publicada no jornal, ele tem uma espécie de começo ali de uma estrutura narrativa, dizendo quem, o que e como e onde foi feito alguma coisa, aconteceu o evento, né? Mas depois ele começa a descrever alguma coisa, descrever o agente daquele evento, seja o lugar, então trazendo descrições, né? Então traz bastante adjetivo, traz detalhes sobre o sujeito, quem ou onde. Ele também pode ter alguma exposição, né, lá para o final do texto. Então, olha aí, só uma notícia, a gente teria pelo menos 3 tipos textuais ali que sobressaem o texto, e eles podem estar imbricados também, né?
vou deixar para falar isso depois, como que esses tipos textuais eles estão imbricados e eles se misturam ao longo aqui da produção textual, né? A gente pensa que, inicialmente, quando a gente está começando a aprender e ter noção e contato com esses conceitos, a gente começa a separar, segmentar, né? Mas quando a gente olha para esses textos, a gente vai dizer o seguinte, olha, é difícil separar o que às vezes é difícil separar o que é narrativa, ele tem características próprias, né? Tem o narrador, tem a questão do tempo, do espaço, do sujeito, né? Dos sujeitos, agentes ali dentro daquele texto, mas ele pode estar bastante misturado com outros tipos textuais. A gente vai ver isso quando pensarmos nas categorias que compõem a resenha, tá? Então, didaticamente a gente separa, a gente pensa isso de maneira estanque, mas quando a gente olha para a realidade, não é bem assim, né? Tão separadinha as questões todas aqui. Costa e Salces, as autoras vão dizer o seguinte para a gente, olha, a gente consegue definir a resenha como um texto que tem a finalidade de analisar, descrever, comentar e enumerar aspectos relevantes do texto. A gente vai... É sempre um texto que dialoga com outro texto, né? E ele apresenta, e aí de maneira crítica, é importante a gente guardar essa informação, de maneira crítica, uma síntese das ideias fundamentais. E aí a gente chega nessa estrutura, uma estrutura retórica, né, de como se constrói, como circula, como os interlocutores se comunicam através daquele texto, aí proposta pelo Vieira e pelo Faraco também. Os autores dizem o seguinte, olha, um texto, uma resenha, é composta aqui por 4 categorias. Pela introdução, pela sumarização, pela crítica e pela conclusão. E a gente vai olhar mais detidamente para cada uma dessas categorias agora. Para a introdução, os autores dizem o seguinte, olha, essa introdução pode ser descritiva, e eu vou pular aqui, né, para o finalzinho, e ela também pode apresentar contextualizações. E se ela é descritiva, olhando lá para os tipos textuais, né, que a gente acabou de ver, essa noção atrelada aí ao gênero, né, textual, se ela é descritiva, então ela vai apresentar detalhes, né? Então ela não é só a autora, né, por exemplo, de um texto, ou o autor de um texto, mas quais são os detalhes que a gente consegue descrever aquela autora ou autor? Quais são os detalhes daquela obra, né? E a gente entra nessa outra subcategoria aqui, né, da introdução. Quais são as meta-informações daquele texto? Então, a gente vai dizer, né, colocar nessa introdução questões sobre a autoria, sobre o título da obra, se ela é uma tradução, a gente pode colocar a tradução aqui, né? A tradução. A gente pode colocar quem produziu aquela tradução, qual é a editora, o ano, o local de publicação. E aí eu quero chamar a atenção uma questão aqui também. Perceba que eu estou colocando sempre modalizando, né? Há outras questões que eu vou ser um pouco mais normativista, mas aqui eu estou modalizando. Olha, pode ser isso, pode ser, porque se a gente retomar a definição dos gêneros, os gêneros eles não são estanques e eles não enrijecem a nossa criatividade sobre a produção textual. Então pode ser que uma pessoa produza uma introdução bastante descritiva. Outro não, ele não vai olhar tanto para a descrição, ele vai olhar mais para contextualização, vai falar sobre a importância daquela obra dentro de um contexto, dentro da literatura, né? A literatura não quanto arte, mas quanto conjunto de textos, né? Conjunto da obra aqui. Ele está olhando para este lugar, por exemplo. Então, eu sempre estou modalizando aqui porque pode ser, mas não é só. Eu não estou encerrando a discussão aqui sobre a introdução. O outro ponto também que os autores definem quanto importantes aqui ao processo da estrutura retórica da resenha é a sumarização.
A sumarização, então, a gente apresenta um resumo do conteúdo da obra, né? Então, olha, eu li esse livro todo, estou aqui escolhendo o que eu estou julgando mais ou menos importante, né, para aquele texto. Isso é bastante interessante. Eu já vou falar sobre a leitura também, mas eu não sei se vocês já tiveram a experiência de retomar algum texto, né, que vocês leram há alguns anos, algum tempo, e foi fazendo marcações, né, ao longo daquele texto. E aí eu fico assim, esses tempos mesmo, fui me desfazendo de algumas cópias aqui, né, de capítulos, de artigos que eu tinha ainda na graduação, e era engraçado ver o que eu marcava quando que era importante daquele texto, né? Os textos que eu li logo nos primeiros anos, nossa, quase o texto inteiro era importante, né? Porque eu não conhecia, não tinha conhecimento prévio sobre o que estava sendo dito ali. Ao longo dos anos, e aí retomando, falei assim, nossa, mas eu não marcaria agora tudo isso daqui, eu marcaria essa palavra, eu marcaria este período, né, para voltar e ampliar mais o conhecimento, ou só voltar pontualmente na leitura daquele texto, né? Então, conforme a gente vai se familiarizando com alguns temas, familiarizando a, com a proposta mesmo do texto, do autor, ou o estilo do autor, a gente vai conseguindo sumarizar, ou seja, resumir melhor e apontar, né, quais são as melhores ideias, quais são as ideias principais daquele texto. Mas isso vem de uma prática de leitura, né, de contato com o texto. Indicar sucintamente o assunto global da obra e o ponto de vista adotado pelo autor. Perceba que até aqui eu não entro no texto, né? Então eu só estou quase que fotografando, descrevendo, né, sumarizando as ideias do texto fonte que eu estou lendo, né, que eu estou resenhando, perdão. Estou produzindo a resenha sobre esse texto, então estou trazendo e recuperando o autor, recuperando os metadados desse texto, mas eu, Jackson, autor da resenha, ainda não entro nesse texto, né? E um outro ponto interessante aqui, e aí é mais quando a gente trabalha com resenhas acadêmicas, é importante trazermos também os métodos utilizados, porque lembremos que uma coisa bastante importante, bastante priorizada no campo da ciência é a metodologia. Se a gente não pode dizer nada sem ter comprovação daquela coisa que a gente está dizendo e nem dizer aquilo sem ter um método para dizer aquilo a conclusão que a gente está chegando, né? Então, numa resenha acadêmica, aqui fazendo o asterisco, né? É importante também trazermos a metodologia utilizada pelo autor do texto-fonte. Agora sim, eu, enquanto autor da resenha, começo a entrar no texto e começo a apontar questões ali para aquele texto, né? Então, na crítica, na sessão de crítica, eu apresento comentários e julgamentos do resenhador. Então, agora sou eu, é a minha própria avaliação, considerando aspectos gerais do texto. Olha, ele foi redundante, ele voltou muito naquele ponto, bateu muito naquela tecla, ou não, pontos específicos, ele não detalhou, ele não descreveu muito bem aquilo, o método, não descreveu muito bem o resultado que ele estava querendo dizer. E aqui nas minhas falas, exemplos, né, que eu fui utilizando aqui, é importante a gente resgatar algumas questões, né? Como que eu, Jackson, entro e dou, naquele texto que estou produzindo, na resenha que eu estou escrevendo, dou opiniões, faço avaliações sobre um outro texto, sobre o outro autor. E Bakhtin, ele vai usar um conceito, né, já que eu já citei esse autor aqui no começo, ele vai usar um conceito bastante difundido aí nos estudos de texto, nos estudos da filosofia da linguagem, que é polifonia. Quando dentro de um texto a gente consegue encontrar outras vozes, né? É engraçado que
em alguns momentos, dentro da resenha ainda, a gente consegue recuperar o autor, né, do texto-fonte. Então a gente consegue, olha, de acordo com Vieira e Faraco, eles estão dizendo X, Y e Z. Então, eu estou apontando diretamente, declarando quem disse aquilo, né? Mas quando eu trago, por exemplo, um advérbio, trago um adjetivo para a construção daquilo que eu estou dizendo, né? E construindo, então, a minha avaliação, né? O meu comentário sobre aquilo, eu apago o autor daquilo, porque agora sou eu que estou dizendo, né? Então, olha, infelizmente, Vieira e Faraco, não estou dizendo nada contra os autores aqui, tá? Mas, ou felizmente, Vieira e Faraco publicaram Escrever na Universidade Fundamentos, que é o qual eu me refiro a esse, e me baseio aqui a fundamentação teórica para essa apresentação. Felizmente, os autores produziram esta obra. Aonde que está o Jackson? Pode estar ali no adjetivo, pode estar ali, nesse caso, no advérbio, né? Quando eles falam, eles escreveram muito bem, foi muito boa a avaliação dos autores, eu estou entrando ali. Esse misturar de vozes dentro do texto, e aí Bakhtin vai um pouco mais além, né? Que eu não sou a origem da fala, do discurso, eu trago outros discursos, então se eu materializei daquela maneira, é porque estou dizendo, são outras vozes por trás da minha ali, aí é uma conversa para outro momento aqui, mas quando a gente tem essa mistura de vozes, de autores dentro do texto, a gente poderia dizer que há uma polifonia ou ainda uma intertextualidade, aqui trazendo mais o pensamento do Marcuse e da Koch para a gente aqui. Então, na seção, a partir da crítica, é onde o sujeito autor daquela resenha entra no texto e produz aí comentários e avaliações. E, por fim, teríamos uma conclusão, que aí a gente pode, né, ou deve, como a gente quiser encarar aqui, recomendar ou não a obra. Mas a gente recomenda para um público, recomenda por um motivo, então a gente só fala assim, essa obra é boa, essa obra é ruim, esse livro é bom, esse livro não deve ser lido, não deve ser consumido, mas por quê? A gente precisa sempre justificar aquilo que a gente está trazendo, né? Então, trago alguns exemplos aí. Quanto à coerência daquele texto, por exemplo, olha, ele é um texto bastante coerente dentro da proposta teórica e aquilo que está sendo apresentado. Olha, é um texto original ou não tão original assim, já que outros autores já falaram sobre isso. A validade, a relevância de ideias e as contribuições do texto. São aí exemplos que a gente pode trazer dentro da sessão de conclusão. Então, são as recomendações que a gente faz. E ao longo dessas 4 categorias, que eu já vou voltar nelas, é importante a gente recuperar essa noção, né? O que é a leitura? Porque quando a gente olha para essas 4 categorias aqui, né? Dentro delas todas, está pressuposto a leitura do texto. Então, a gente não pode resenhar, né? E nem teríamos condições aí de resenhar um texto-fonte sem ter lido aquele texto, primeiramente, né? Jackson, mas aí eu faço citação da citação. Como é que eu vou tomar um posicionamento crítico ou fazer recomendações, avaliações sobre aquele texto-fonte pelos olhos de outra pessoa? Então, a resenha é de outra pessoa e não minha, né? Então, para dentro de todas essas aqui, quando eu falo da introdução, contextualizar o texto, por exemplo, dentro da literatura, então, porque eu li aqueles outros textos e aí estou cenarizando tudo aquilo, encaixando aquele texto-fonte que eu vou fazer a resenha dentro da literatura. Quando eu sumarizo, eu olho para o texto-fonte e começo a elencar o que é mais ou menos importante, o que é mais ou menos relevante, dado o espaço que eu tenho para resenhar, por exemplo, dado, por exemplo, as normas da revista, quantas páginas ela aceita de resenha, então vou precisar de tal que é mais ou menos importante dentro dessa quantidade de páginas, por exemplo, né? Quando eu produzo uma crítica, então já falei sobre isso, quando eu produzo recomendações, todas essas categorias da estrutura retórica da resenha pressupõem a leitura, e não é uma leitura
qualquer, precisa ser uma leitura crítica, densa, que eu preciso parar e refletir e entender o que está sendo posto ali pelos autores do texto. E a Machado, a Lousada e a Abreu Tardelli, nessa obra de 2004, que eu vou deixar como indicação aqui para vocês depois, elas vão falar o seguinte: olha, ao escrever uma resenha, a gente deve considerar que a resenha escrita pode ser avaliada por alguém, tá? Então, quando a gente manda, por exemplo, aqui para a revista, a gente vai passar por uma avaliação, né, dos pareceristas, por exemplo, do editor da revista, por alguém que provavelmente conhece a obra resenhada também. Então, ele já leu o texto-fonte, vai ler a sua resenha. O que tem ou não, por exemplo, de plágio dentro desse texto? O que tem ou não? Será que essa crítica que cabe dentro do texto-fonte lido? Será que, de fato, o autor da resenha está sendo coerente com o posicionamento e a recomendação que ele está fazendo em relação ao texto-fonte? Né? Porque, provavelmente, o avaliador já conhece o texto dessa obra. E na avaliação, mais que a capacidade de opinar sobre a obra, o que a gente vai analisar também é como a gente leu esta obra. Né? Então, essas três questões precisam estar bastante bem postas na nossa leitura, quando a gente vai de um texto. Né? Essa resenha vai ser avaliada por alguém que provavelmente já leu o texto-fonte que a gente está resenhando. A gente vai precisar opinar sobre essa obra e a gente vai precisar demonstrar para aquele avaliador a maneira como eu li aquela obra. E a gente está apontando diretamente para a seção de sumarização, dizendo o que é ou não é importante, por exemplo, dentro daquela obra. E as autoras vão dar uma dica para a gente. Olha, então talvez seja interessante a gente ter o costume de produzir diários de leitura. Né? Então, peguei um livro para ler, peguei um artigo para ler. Então, vou montar o diário de leitura daquele livro, daquele artigo, do material que eu estou lendo para fazer a resenha. Né? Então, a primeira coisa, a gente pode escolher um formato. Pode ser um texto corrido, né? Pode ser um tópicos, né? Não o tópico, pode ser tópico, pode ser fazer fichas, quadros, né? Que eu vou fazendo a leitura enquanto eu vou fazendo a leitura daquele texto e preenchendo esse meu diário. Pronto, escolhi o formato, então vou fazer em formato de ficha, né? Uns cartõezinhos ali para aquele texto. Então, eu vou primeiro começar no registro dos metadados daquele texto. Então, olha, dizer quem é o autor, aonde que foi publicado, qual é o título da obra, né? Em que ano que aquilo foi publicado, que isso é importante também. Dizer se esta foi ou não a primeira ou a segunda edição daquele livro, e isso também é importante dizer, né? Não é merchan aqui, mas eu comprei recentemente um livro, não sei se é de conhecimento de todos, que é o do Estruturas da Língua Portuguesa, do Matoso Câmara. Matoso Câmara é já um famoso linguista brasileiro, já falecido. A editora encomendou para ele esse livro, né, Estruturas da Língua Portuguesa, em que ele faz ali análises morfológicas e fonológicas da língua. Mas antes de terminar a obra, ele faleceu e não entregou a obra completa, ele entregou alguns capítulos ali, né? E nesta nova edição, então tinha a primeira edição, sem os comentários de autores, de 2 autores, que foram chamados para complementar a obra e aí dar o arremate, né, da obra. Então, dizer, nesse caso, se eu estivesse produzindo a resenha de Estruturas da Língua Portuguesa de Matoso Câmara Júnior, eu precisaria dizer, e seria bastante importante e relevante dizer qual a edição do livro, né? Estou dizendo lá da versão não tão completa do Matoso ou da versão já completa, mas com os registros aí e inserções de outros autores. Então, é nesse momento que eu registro ainda no meu diário de leitura os metadados. É importante também relacionar com outros conteúdos, outros textos, outras mídias
e demonstrando aqui o meu conhecimento prévio. Então, olha, esse texto aqui, ele tem uma perspectiva teórica, ele me faz lembrar do conteúdo da aula daquele professor, ou ele me faz lembrar daquele outro texto, e aí eu não estou pensando qual é a modalidade desse texto, outro texto que me traz, que rememora em mim esse conhecimento. A gente pode começar a relacionar aqui também. Porque quando a gente fizer a sessão construirmos a sessão de crítica ou fizermos a sessão de recomendação, de conclusão, isso vai ser importante também. Podemos aí registrar as contribuições do texto, o que eu aprendi com a leitura, né? Quais informações foram efetivamente novas a partir da leitura desse texto. Consigo também, no diário de leitura, registrar as minhas próprias opiniões sobre o texto-fonte e sobre a forma e sobre o conteúdo desse texto, né? Assim, olha, o conteúdo foi bastante denso, o texto eu não consegui entender muito bem, ele usou muitos exemplos, sei lá, e a gente pode até avaliar os exemplos foram muito antigos ou são muito recentes, e aí a gente podia fazer análises ou considerações sobre esses exemplos também, sobre a forma como o autor apresenta esse texto, né? Então, vou começar registrando a minha opinião. E aqui as autoras, né, a Machado a Lousada e a Abreu Tardelli, elas falam o seguinte: o diário de leitura, ele tem, isso é quase que poético, né? Elas colocando, ele tem um quê de intimidade no texto, porque a gente constrói um diálogo com o autor daquele texto-fonte. Então a gente, olha, não entendi muito bem isso aqui, isso aqui não ficou muito bem explicado, ou eu ainda não tenho conhecimento prévio suficiente para entender a totalidade daquele texto, mas uma sessão ou outra eu consegui recuperar e entender. Então as autoras colocam que o diário de leitura, especialmente na sessão de registro de opiniões, trata-se de um diálogo, né, com uma conversa com os autores do texto-fonte. E, por fim, o diário de leitura serve aí para justificar opiniões. Como eu disse anteriormente, não adianta a gente só dizer que aquela leitura, que aquele texto-fonte é bom ou ruim, que ele é ou não recomendável, que ele é recomendável para um público ou não, ou para outro. A gente precisa justificar essas nossas opiniões. Tudo bem? Se vocês se forem tendo alguma dúvida aí, a gente mandem no chat do YouTube, que o André e a Jéssica vai pegando para a gente, tá? Neste momento, então, eu vou fazer uma sessãozinha aqui de prática com vocês. Depois de ter falado tudo isso, né, na teoria a gente vai para a prática, a gente vai olhar agora um texto resenhado e tentar identificar as categorias que compõem a resenha aqui, de acordo com o Vieira e o Faraco. Tá? Então, eu escolhi essa resenha aqui, né, que foi publicada pelo Wagner Rodrigues Silva. Essa resenha foi publicada na revista da Abralim, Associação Brasileira de Linguística, e o texto resenhado foi esse aqui da Koch e da Elias, Ler e Compreender os Sentidos do Texto. Tudo bem? Então, foi esse texto aqui, foi essa resenha que eu escolhi para a gente trabalhar aqui agora à tarde. Tá? Então, eu vou fazer a leitura do trecho, e aí eu queria que vocês tentassem identificar qual dessas categorias, quais das seções aqui, né, da estrutura retórica da resenha compõem o fragmento que eu vou fazer a leitura. Mas lembrem-se também de marcar aí, né, mandando uma resposta no YouTube para a gente, qual que é a categoria e qual é o trecho que compreende aquela categoria, porque a gente precisa sempre, quando trabalhamos com dados linguísticos, precisamos justificar, chegar
a considerações sobre aquilo, mas olhando para o próprio dado. Tá? Então, a gente precisa olhar para o texto também. Então, diz assim esse trecho. Inúmeras obras sobre leitura têm sido publicadas nas últimas décadas pelo mercado editorial brasileiro, todas envolvidas, no âmbito da linguística aplicada e até mesmo da educação. A demanda por divulgação de pesquisas nessa linha pode ser justificada pelas lacunas referentes à alfabetização e, conforme novo campo de investigação em consolidação no Brasil, ao letramento, na formação de adultos e jovens leitores. Contribuindo para a formação do leitor, as produções existentes focalizam abordagens teóricas e aplicadas, prevalecendo ainda a primeira abordagem. Ler e compreender os sentidos do texto é proposto, conforme mencionam Koch e Elias, na introdução do volume para estabelecer uma ponte entre teorias sobre texto e leitura, esta aqui considerada a habilidade de compreensão e interpretação de textos e práticas de ensino. Aí na página 8. Tal desafio anunciado é que diferencia o texto focalizado das demais publicações, evidenciando, portanto, o desenvolvimento progressivo das investigações sobre leitura, que, no tocante ao volume, é originário dos estudos teóricos da linguística. Tudo bem? Esse é o trecho que a gente está analisando agora. A minha primeira pergunta é: qual é a seção, né, dessa estrutura retórica que compõe esse trecho lido aqui? Então, podem mandar aí no chat, por favor. Vamos lá, preciso da ajuda de vocês. Depois eu comento as perguntas mais gerais, tá? Mas nesse momento aqui eu queria que vocês mandassem os comentários e respostas aí das específicas, tá? Da prática nossa aqui. Jéssica, muito obrigado. De fato, é a introdução do texto, né? Então, quando a gente olha para, especialmente aqui eu destaquei uma seção aqui. Essa seria a introdução do texto. Jackson, mas ele não traz metadados, muitos metadados, né? Uma seção ali que seria um pouco mais descritiva, como eu disse anteriormente. Mas olha lá, ele traz o título da obra, né? Traz os autores ali, mas não traz outros metadados, né? Então seria a seção aí de introdução do texto. Uma outra questão que eu queria chamar a atenção aqui, obrigado, Felipe, é isso mesmo, a seção de introdução. Como que a gente pode marcar graficamente também outras vozes, né? Retomando lá o que eu falei sobre a intertextualidade, sobre a polifonia. Olha lá, a gente marca graficamente também com as aspas, né? Seguindo aí as normas da revista, por exemplo. Que aí, se a gente não seguir, não é publicado o texto ali também. Vamos para mais um trecho do texto. Ao longo de 9 capítulos são apresentadas as contribuições da linguística textual para a teoria e prática de ensino de leitura. Nessa perspectiva, a leitura é assumida como uma atividade interativa altamente complexa de produção de sentidos, que se realiza evidentemente com base nos elementos linguísticos presentes na superfície textual e na sua forma de organização, mas requer a mobilização de um vasto conjunto de saberes no interior do evento comunicativo. Em cada capítulo do livro são discutidos fenômenos ou objetos de estudo do texto, bem como seus desdobramentos para as atividades de leitura.
sistema de conhecimento e processamento textual, contexto, intertextualidade, referenciação, sequenciação textual e gênero textual são alguns desses fenômenos ou objetos de estudo. Então, me ajudem aí também a pensar qual é a seção da resenha que compõe esse trecho aqui, esse fragmento. Eu falando aqui com o microfone fechado, quem pode nos ajudar aí? Olha lá, Carolina respondeu para a gente, seria a sumarização. Ok, Carolina, muito obrigado. Então, eu separei aqui o Felipe também, disse lá que seria a sumarização, porque está apresentando partes da obra, justamente. Não só no discurso direto, né? Mas ali seria, ele está trazendo, recuperando as ideias do texto. Né? Eu destaquei aqui dois momentos, né, nesse trecho que eu trouxe, mas poderia ser aqui no discurso direto, né, nesse que eu não destaquei aqui no meio, podia ser aqui. Então, esse trecho aqui é de sumarização. Quem está resenhando, né, o Silva, está olhando para o texto e falando para o texto fonte, né, de Koch e Elias, e falando o seguinte: olha, é importante dizer que as autoras estão trazendo e recuperando isso aqui, construindo essa ideia no texto. Próximo trecho. As análises bastante esclarecedoras de elementos textuais focalizados em diferentes gêneros podem ser bastante úteis para a prática de ensino, atingindo provavelmente os professores de diferentes níveis. Conforme propõe Koch e Elias, são nossos interlocutores privilegiados, os professores dos vários níveis de ensino, em especial os de língua materna e estrangeiras, estudantes do curso de letras, de pedagogia, bem como os demais interessados em questões de compreensão de leitura, ensino e fundamento da linguagem de modo geral. Na página 8, as autoras disseram isso. Os autores de livros didáticos, ainda que não mencionados por Koch e Elias, também seriam bons interlocutores para as autoras, pois no tocante ao ensino de língua materna, ainda que haja uma seleção diversificada de gêneros textuais, predominam abordagens de leitura, escrita e análise linguística fortemente escolarizadas, conforme constatou Bezerra, perdão, ali foi erro de dedografia, 2001, ao analisar livros didáticos do ensino fundamental 1 e 2. Me ajudem a dizer, então, agora, qual é a seção da resenha, de acordo com Vieira e Faraco, né, que compõe esse fragmento aqui. Ok, de acordo aqui com quem eu perdi, foi a Carolina e o Felipe, eles estão dizendo que trata-se da seção de crítica. Mas aí eu vou instigar um pouco mais. É somente essa categoria, essa seção aqui de crítica? Se sim, tentem aí escrever rapidinho qual é o ponto do texto que vocês enxergam a crítica. Eu adianto que tem crítica, tá? Mas eu preciso saber aonde.
Conclusão também, a Júlia falou ali pra gente. Também, Júlia, olha lá. Então, vou mostrar aqui pra gente o que eu destaquei. Então, o que eu destaquei aqui em vermelho, de fato, a gente tem crítica, né? Então, quando o Silva coloca as análises bastante esclarecedoras de elementos textuais focalizados em diferentes gêneros, então ele está colocando ali a crítica, né? Então, você olha, e a crítica aqui não como uma coisa ruim, né? O Felipe também está apontando ali a conclusão, mas também alguma coisa positiva, né? Então, são análises bastante esclarecedoras. Mas olha, ele já faz um encaminhamento para a obra, né? Para quem que se destina isso? Podem ser bastante úteis para a prática de ensino, atingindo provavelmente os professores de diferentes níveis, né? Olha lá, a Júlia retomou isso, né? Ele está dizendo que a obra é útil para a prática de ensino, ok? Mais adiante, olha lá, o que eu destaquei em roxo aqui, então, seria a conclusão, e o que eu destaquei em vermelho seria a seção de crítica. A Carolina Abreu disse que ela acha que quando a pessoa demonstra opinião sobre o texto, sua crítica pessoal, ok, é o posicionamento dela em relação ao texto-fonte. A gente está ali na seção de crítica. Mas aí, o que eu disse lá atrás, né? Como a gente tenta separar as coisas, as categorias, para a gente entender, mas quando a gente olha para o mundo real, para o texto real, né? Essas coisas estão misturadas, imbricadas ali dentro do texto, né? Então, olha lá, a gente tem misturado aqui a seção de crítica e conclusão. Quem é meu aluno, né, minha aluna da seção das disciplinas de produção textual, quando a gente para estudar as resenhas e eu olho para esse referencial teórico, né, eu falo o seguinte, olha, produz aí 4 parágrafos. Em cada um desses parágrafos, separe o que é introdução, separe o que é sumarização, crítica e conclusão, né? Para a gente aprender, pensar, refletir sobre aquele gênero textual. Mas hoje aqui, né, retomando e talvez complementando até o conteúdo da minha aula, eu digo o seguinte, olha, essas coisas elas estão misturadas. A gente separa para aprender, mas no mundo real elas podem estar acontecendo em conjunto. Tem mais aqui alguns trechinhos para a gente ler sobre essa resenha. Conforme a análise do texto publicitário supramencionado, então, anteriormente, o autor aqui, Silva, mostrou o texto publicitário analisado em Koch e Elias, por isso ele usa o supramencionado. Assim como destacam Koch e Elias, o sentido do texto é construído na interação texto-sujeitos, e não algo pré-existente a essa interação. As autoras mostram ao longo da obra que, de fato, a coerência não está no texto, mas é construída a partir dele, na interação, com a mobilização de uma série de fatores de ordem discursiva, sociocognitiva, situacional e interacional. Me ajudem mais nesse trecho, por favor. Qual seria aí das categorias da estrutura retórica da resenha? Qual categoria ou quais categorias, né? Sumarização, vamos ver. Sim, porque ele está retomando o texto-fonte. Tudo bem? Então, muito obrigado, Júlia, tá certinho. Vou avançar aqui para o último, tudo bem? Em síntese, as contribuições de ordem teórica e para a prática de ensino aqui destacadas fazem de ler e compreender os sentidos do texto uma obra de valor inestimável para as demandas atuais de formação de leitores com um nível de letramento mais satisfatório. Trata-se, portanto, de uma obra com amplo leque de leitores, mas de leitura imprescindível para professores de língua materna. E aí, quem pode me ajudar nesse último trecho?
Não tenho medo de errar, pode mandar aqui. O Felipe está colocando, né, que seria conclusão e crítica. Então vamos ver aqui. A Isabela está apontando que seria conclusão. A gente tem mais resposta. A Júlia disse que acho que crítica e conclusão novamente. A gente tem mais. Então olha lá. Eu consegui enxergar aqui apenas a conclusão, né? Então ele está fazendo, olha, a partir do que eu li, aqui o Elias falando, né? A partir do que eu li, eu consigo chegar a essa recomendação do texto. Qual a recomendação que é? Olha, ela é uma obra aí para os leitores, para qualquer leitor, mas imprescindível aí para os professores de língua materna. Mas eu concordo também que teria aí a crítica quando ele fala o seguinte, né? Uma obra de valor inestimável, né? Ele está avaliando essa obra também. Então, eu acrescentaria a crítica aqui também nesse pontinho de conclusão também. Apenas mais uma questão, já que a gente está nesse slide aqui, né? Jackson, precisa o texto, a resenha está estruturada nessa ordem, né? Introdução está lá no começo, conclusão lá no final desse texto, né? Mas a gente conseguiu ver que essas questões, né? A crítica pode estar misturada com a conclusão, a crítica pode estar misturada com dentro da sumarização. O mais importante a gente pensar, mais do que numa categorização mecânica ou decorar coisas para ali para o texto, é pensar o seguinte, olha, quais categorias cumpre aquele texto? Qual é a ordem lógica das informações dentro do texto? Estão postas, estão previstas, estão compreendidas? Pode ser bem avaliado pelo meu leitor? Ok, então eu vou colocar pensando sempre numa ordem lógica das questões. E aí, obviamente, uma categoria ou outra podem se misturar dentro dessa produção textual também. São essas as referências aqui que eu utilizei para a fala de hoje. Esse texto, né, que eu utilizo aqui bastante nas minhas aulas de produção textual, escrevendo na Universidade do Vieira e do Faraco. E o texto o livro que eu vou deixar de dica, de orientação aqui para vocês, é esse aqui, da Machado, da Lousada e da Abreu Tardelli, Leitura e Produção de Textos Técnicos e Acadêmicos. Esse volume, exclusivamente, essa capa aqui, ele trabalha justamente a resenha, mas há outros tantos gêneros textuais, é uma coleção, na verdade, de textos, e ele tem exercícios, você vai preenchendo as fichas, os diários, você pode ir fazendo ali dentro do texto. A proposta é ser um livro, não só um livro didático, mas também não um livro só teórico, mas que seja prático. Então, você vai fazendo e aprendendo ali dentro, junto com a leitura do texto. Tá? É isso. Muito obrigado pela oportunidade aqui de compartilhar, estar com vocês mais uma vez. E estou aberto aqui para responder as perguntas de vocês. Muito obrigado. Aí, Jéssica, se você quiser voltar, pode voltar aqui, que aí, que eu não for sabendo, você me ajuda aqui a responder, especialmente nessa daqui, ó. Em revistas, a Júlia está perguntando, muitas vezes, o avaliador precisa avaliar uma maior quantidade de textos. Se ele não conhece a obra e tem um prazo curto para avaliar, qual conselho você daria para o avaliador? Sendo bastante sincero, se a gente vai avaliar uma resenha, a gente precisa conhecer aquela obra. Se a gente não conhece, o que a gente precisa responder para a revista é: não tenho condição de avaliar esta obra, né? Então, nesse caso, a gente precisa ter conhecimento prévio sobre aquilo, né? Senão a avaliação não é relevante. O parecer para o autor daquele texto, não só a resenha, mas para artigos e outras questões, ele não vai ser relevante, não vai ajudar em nada o
o autor daquele texto. Então, a gente precisa conhecer antes e previamente. O tempo é curto, não conheço a obra, não vai dar tempo de produzir um parecer interessante e relevante, simplesmente sendo aqui sincero para a revista, não tenho condição de avaliar esta proposta, porém, continuo aberto para outras propostas aí de textos submetidos para a revista também, tá? Não é problema nenhum a gente dizer isso para a revista, tá? A gente tem mais perguntas. A Jéssica está dizendo para a gente, com relação à crítica, em que medida ela pode aparecer em outros movimentos, como a introdução, por exemplo? Jéssica, ela pode aparecer na introdução quando a gente está, por exemplo, quando eu disse, né, lá no começo, quando a gente usa o advérbio, quando a gente usa o adjetivo ou outras construções nominais, né, outras construções verbais, ou mesmo olhando para o tempo verbal, ou mesmo verbos específicos, né, que dizem aí sobre a avaliação, como eu estou avaliando algo, ou o texto, no caso, eles podem aparecer na introdução dessa maneira, mas bastante pontual e bastante específicos, né? Olhando para essas categorias linguísticas. Mas quando a gente se detém a fazer de fato a crítica, e a gente está olhando para essa sessão de crítica dentro da resenha, aí sim a gente não está apontando somente para essas categorias linguísticas que eu acabei de citar, mas também utilizando a justificativa. Por que aquele texto é ou não indicado para certo público? Por que aquele texto pode ou não é indicado, né? Ou pode ser utilizado, bem compreendido por determinados leitores. Isso é importante dizer na sessão de crítica, né? Exclusivamente. Então, eu faço a crítica e justifico. Se a crítica aparece lá na introdução, estou contextualizando, apresentando os metadados do texto fonte, aí sim eu vou ser bastante pontual, conciso e uso essas categorias linguísticas mais específicas, tá? Mais perguntas? Então, muito obrigada, Júlia, aqui. Se a gente não tem mais perguntas, então, eu só queria agradecer mais uma vez ao pessoal do PET pelo convite. Estou aberto aqui também para outras. Eu estava conversando com a Jéssica antes, é só a gente conseguir conciliar as agendas que a gente vai trabalhando, então vai ser sempre um prazer atender aqui a chamada e as demandas que vocês trouxerem. Parabéns também, porque é muito bonito ver pessoas já muito jovens, bastante envolvidas com as questões da universidade, pensando no melhor, não só na sua própria formação acadêmica, mas na formação acadêmica dos colegas. Então, parabéns aí ao PET, mas aqui nos nomes da Jéssica e do André. Parabéns, professora Kátia também, e obrigado pelo convite. E sempre que precisar, estamos aí. Aproveitando que aprendemos algumas coisas boas na pandemia, né? Por exemplo, eu estou aqui em Varginha, a Letras está aí em Alfenas, a gente consegue aí se comunicar e produzir coisas bastante boas e bastante relevantes aí por conta, utilizando a internet. Então, a gente ainda pode utilizar bastante, outras vezes tantas, mas esperando oportunidades presenciais também, viu? Então, muito obrigado aqui e obrigado a cada um aí que aguentou esse tempo conosco e participando também aqui na prática, no exercício. Muito obrigado, gente. Obrigada, Jackson, por ter respondido a minha pergunta e pela sua fala, que foi muito boa, de verdade. É bom porque daí a gente consegue relacionar com aquilo que a gente vem fazendo nos minicursos, nas oficinas. Então, a gente vê que foi bastante interessante. E eu aproveito para lembrar, né, da próxima oficina. Vou ver minha colinha aqui. Dia 16 de setembro, às 3 horas, uma outra oficina, não vou me lembrar o tema agora, desculpem, mas tá no CAEX. Está no CAEX lá todas as nossas próximas atividades, né, dentro do evento do Projeto Resenhando. Vocês podem fazer inscrição por lá, acompanhando, fazendo ali o
o calendário de atividades. Tem temas muito interessantes para serem discutidos. E eu convido a todos vocês a participarem, a fazerem sua inscrição lá no CAEX e aqui no canal do YouTube também, ativar o sininho, para acompanhar, para poder ver depois, né, para revisitar as falas, as palestras que a gente tem aqui, que é sempre muito produtivo. Então, eu agradeço vocês, a quem participou aqui. Se alguém ainda tiver pergunta, dá tempo. Agradeço muito a participação de vocês, a sua, Jackson, pela contribuição. A gente vai te chamar, sim, para próximas atividades, como a gente já estava conversando. E eu desejo, então, uma boa tarde a todos, um bom fim de semana, e obrigada por estarem aqui até agora.